e a gente quer te ouvir. Então, a minha sugestão é, sabendo da sua história, que você tenha o máximo de liberdade, que você tenha, fale da forma que você quiser, mas eu entendo que, quando eu conheci sua história, você falou muito sobre a, a sua mãe, né? Onde ela vivia, tudo mais. Então, se você quiser começar contando essa história, eu acho que todo mundo vai ser bem impactado. Para mim é um motivo de alegria, né? De honra, porque eu só tô aqui hoje realmente pela mão de Deus, né? Eu acho que não tem outra palavra se ele não permitisse isso. E se ele não desse força para minha mãe também resistir o que ela passou para eu estar aqui hoje. Como eu te falei, né, por telefone, esses dias eu comecei a me emocionar muito, que eu comecei a olhar para minha mão, comecei a olhar para os meus pés, comecei a olhar para minha visão e eu falei, poxa, Senhor, tu foi muito bom comigo. Tu foi muito bom, né, com meu irmão, por nós estarmos aqui hoje, porque a lógica era totalmente para não estarmos aqui. Essa é a verdade. E quando se fala de milagre, não tem outra pessoa a não ser Deus. Se você for buscar toda a história da humanidade, todos os milagres que existiram, veio ou diretamente de Deus ou Deus usando alguém. Então, assim, eu acho que realmente eu só estou aqui pelo milagre. E antes disso, Leandro, eu queria convidar o autor realmente para essa live. Eu sei que nós já convidamos, mas eu tenho algo assim. Eu sempre falo que Jesus é um pai realmente que eu ganhei, sabe? É uma pessoa que realmente hoje eu caminho diariamente com ele. Então, queria convidar ele para essa live. Isso já é algo assim de mim, sempre faço isso. E eu queria pedir só um minuto para eu orar e convidar ele aqui para estar com a gente. Amém, Amém? amém, amém. Senhor, nós queremos te convidar para estar nessa live. Jesus, não precisa bater na porta, não precisa realmente, como fala em Apocalipse, eis que estou à porta, bato. Se sinta à vontade. Toma teu lugar de honra, de majestade, de rei. E nós sabemos, Deus, que se estamos aqui hoje, foi porque tu tinha um propósito, uma promessa. Então, fica à vontade, Jesus. Pode chegar e sentir à vontade. No nome de Jesus. Amém. 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 Agora ele, principal convidado já está. Amém. Então, amigo, eu queria começar essa história, né, sobre o meu nascimento, né? Minha mãe biológica, né? Eu sou adotivo. Antes de entrar no nascimento, hoje eu sou adotivo. Fui um filho adotivo, que minha mãe não tinha condição física e nem material de criar, né? Me criar meu irmão. Amigo, E eu acho que antes disso, só para a gente contextualizar, é, seria interessante, quando você fala que a sua mãe não teve condição, para a galera entender por que não teve condição, da onde sua mãe era, o que aconteceu para chegar até esse momento da sua mãe não poder cuidar de você, vamos dizer assim. sim, sim. Então, minha mãe morava no interior do Tocantins, né? Praticamente interior, aquele interior mesmo, uma roça, né? E minha mãe biológica, e ela com uns 12 para 13 anos, meu pai biológico, ele era não era casado, eu acho que era juntado com a minha tia, e ali houve um abuso, né, da minha mãe com 12 para os 13 anos. Minha mãe contou nesses um tempo atrás que ela teve com 20 anos, teve que operar a garganta porque teve nódulos no dia do caso, porque apertou a garganta dela. E ali ela teve realmente esse abuso e engravidou, né? Só que por ser uma criança,
por Tinha não estar 12 sabendo, anos, né? Tinha 12 12, anos. por não estar sabendo de nada, enfim. E minha mãe, ela trabalhava numa chácara, né, que a gente costuma falar assim, do interior, e ela morava também na chácara, só que de onde ela ficava, de onde ela ficava dessa chácara para o trabalho, eram 5 quilômetros, né? E se ela fosse pela estrada, tornaria o caminho mais longo. E durante esse processo de gravidez, né, mal indesejado, que não foi o que ela realmente planejou, mas ela não estava sabendo de nada, né? Isso ela conta que para ela ir ela teve que ir para esse trabalho porque ela tinha que dar depois do nascimento algo para a gente, né? Ela tinha que, por mais que fosse uma criança, ela tinha que fazer algo. Mesmo sendo nesse trabalho que ela foi abusada, certo? Exatamente. E E ela foi para uma casa, né? Se eu não me engano, acho que era da cunhada dela fazer esse trabalho, porque lá ela lavava roupa, trabalhava de empregada, ali cortava coco, né? Essas coisas. E ali ela começou, ela conta que ela foi muito ameaçada, né? De tirar a nossa vida, né? E ela conta que ofereceram remédio, ofereceram outras coisas para realmente com palavras. E ela conta que ela só pedia força a Deus, porque ela não estava sabendo o que estava acontecendo. Ela conta que Deus me dá a força, né? E ela disse que quando ela ia para esse trajeto do trabalho, ela ia por dentro do mato, era 5 quilômetros. Então ali desviava de espinho, desviava de tantas coisas até chegar ao trabalho. E ela disse que antes no processo da gravidez, ela teve esse tipo de palavra. E Que, muitas é, das vezes que era que era para abortar. isso. E muitas das vezes ela chegava a falar que tinha tomado o remédio, né, eu tomei o remédio para abortar e tal. Só que ela não tinha tomado, ela falava que tinha, mas não tinha tomado. E as pessoas olhavam assim, mas calma aí, mas como é que tu tomou e a barriga tá crescendo? E ela ouvia palavras muito pesadas, olha, fosse você eu tirava esses lixos daí. Não foi algo que você quis, planejou. Isso aí realmente, sabe, é uma coisa que você não quis. Então tira isso daí, não é algo que realmente você planejou. E ela disse que só chorava, só pedia força a Deus. E ela conta que falou, meu filho, vocês só estão aqui porque Deus quis, porque eu não tinha mais força para resistir, para aguentar. E ela disse que sustentou a gravidez até o final. Foram 9 meses, né? 9 meses até o processo. Só que naquela época, irmão, não tinha exame. Não tinha como ela saber o que estava acontecendo ali. É o processo da gravidez, né? Hoje eu sou pai e eu acompanho a gravidez da minha esposa e tal. Uhum. E só que ela não teve isso naquela época, até pelas condições e também por morar numa roça no interior e por ser uma criança. Sim, se a gente contextualizar, né? 12 anos, ela andava 5 quilômetros para o trabalho, ameaça o tempo todo, tira, palavras de, vamos botar assim, palavras de maldição, é, dá para imaginar. E não tinha exame, né? Não tinha, não tinha. Ela foi resistindo e muitas palavras ela ouviu, né, para realmente tirar nossas vidas, até realmente ameaças. E ela só conta que falou assim, ó, eu só chorava e pedia força a Deus. E o tempo foi crescendo e minha mãe meio que tipo assim, ela meio que não podia falar o ato, porque meio que ela ficou com medo, né? Pô, se eu falo, então ela meio que teve que assumir que ela que quis fazer. Entendeu? Então, tipo,
ela ficou com tanto medo que ela não poderia, né, revelar o ato, essas coisas. Por estar também passando esse tipo de pressão psicológica, né, por, por palavras. E minha mãe pensou o quê? Poxa, eu vou pelo menos trabalhar porque quando esses meninos nascer, eu preciso dar uma roupa, né, fazer algo para eles. Só que o detalhe é que minha mãe não sabia que eram dois, Uhum. Esse detalhe é muito importante. Ela, né? na cabeça dela, estava grávida de uma pessoa, ela tinha uma pressão psicológica não só para tirar, mas tinha uma pressão também de não falar o que tinha acontecido. Então, se isso não é milagre, eu não sei mais o que é milagre. É, e, e ela conta que a mãe dela falou assim, ó, eu não quero você aqui em casa, entendeu? Eu não quero isso aí para mim não aceito. Você sabe que a galera do interior, eles são muito rígidos em várias coisas. E o pai dela não, minha filha, Deus está no controle, sabe? E com tudo isso, ela era uma criança, então ela não sabia o que estava passando, né? A mãe não queria ela de jeito nenhum, porque depois de um tempo descobriu o que que aconteceu. E eu tenho um primo irmão, porque meu pai também era com a minha tia, teve gravidez com a minha tia. Então hoje eu tenho um primo irmão, né? E, e minha mãe foi resistindo tudo isso até o processo da gravidez, a barriga foi crescendo, as afrontas, até um dia que ela estava no trabalho e ela lavando roupa, né? E no trabalho tinha nessa onde a gente fala giral no interior, né? Que é tipo debaixo de umas tábuas, né? Que faz sombra e tem tipo uma tábua que você vai esfregando a roupa. E ela conta isso criança, né? Ela conta que uma das tábuas, né? Caiu, se deslocou e caiu na barriga dela. E nisso caiu na barriga dela, ela sentiu uma dor profunda, ela não sabia o que estava acontecendo. E detalhe, ela ia para esse trabalho todo dia e voltava. Esse trajeto de 5 quilômetros. Poxa, e 5 quilômetros por dentro do mato, cara. Poxa, uma criança sozinha, né? Tipo, Uma criança e grávida, né? exatamente. Então, imagina, eu imagino o que se passava pela cabeça dela, né? Tipo, quantas tentativas, até do inimigo mesmo, olha, tira Sim. isso aí não vai dar em nada, isso aí é uma coisa que tu não quis, sabe? Coisa que você nunca Foi um planejou. abuso. Então assim, eu imagino assim o conflito que ela passou durante a gravidez, né, nesse trajeto indo para o trabalho e recebia humilhação, recebia afronta e E quando ela falava que tinha tomado o remédio e as pessoas viam, mas calma aí, tomou o remédio, mas não aconteceu nada. Olha, esses cachorros não vão dar em nada, né? Tira porque realmente isso aí não vai dar fruto. Então, a história ela é muito grande, sabe, Leandro? É muito grande. Minha mãe ela tem muito mais detalhes. Como eu te falei, eu fui separado desde a maternidade. E a minha mãe, assim, ela nunca contou aqueles detalhes realmente. Eu sei Uhum. muitas coisas por alto, né? Porque eu fui para outra família, o meu irmão Marlon ficou na minha família biológica, a gente foi separado desde o nascimento, e eu vou chegar até aí. Então, estou contando algumas coisas por alto que realmente a história é muito grande. Sim. E é muito E forte, né? A gente está falando aqui um bate-papo rápido, se a pessoa tentar imaginar, né? Desde o abuso. E aí a gravidez durante 9 meses vivendo um inferno, né? De ameaças e de tentativas praticamente de aborto, porque botar uma criança para andar 5 meses e mais um monte de condições, era para tudo dar errado. A lógica era essa, né? A lógica humana, né? não é, e assim, né, cara? Até recebendo rejeição de todos, até da sua própria família, que minha mãe, ela minha avó não queria ela em casa, né? Ah, você não vai ficar aqui. Então, no momento de desespero, né? Nem que minha avó não amava ela, jamais, mas no momento de desespero ali,
acaba realmente tomando certa atitude que ela não queria. E a barriga foi crescendo, né, essas afrontas, o trabalho, e aí vamos a parte até o meu nascimento, né? De onde minha mãe ficava, que era uma fazenda, até a estrada, minha mãe não tinha transporte, né, para me transportar até a cidade. Eram 3 quilômetros, né, da fazenda até a estrada. E minha mãe começou a sentir dores, né? E detalhe, não foi cesárea, foi parto, né? E E, minha mãe e, não, e até esse momento era uma criança, né? Ela na imaginava que era, cabeça, na cabeça dela, tá exatamente, grávida de um filho. exatamente. Nem os médicos, ninguém sabe que minha mãe durante a gravidez toda ela não foi médico e nem passava na cabeça dela, não sabia o que tá ali, se era menino, se era menina, se tinha dois ou um, enfim. E, e minha mãe foi até a estrada, né, com o meu avô biológico, a história conta, ela conta, esperar uma carona para me levar até o hospital. Porque todo dia o carro de leite passava, né? Quem é do interior, eles deixam o latão de leite ali na beira ali da estrada, o cara passa, pega, bota no... Então tem muito isso, é muito natural. E a única chance dela era esse carro de leite, né? De passar ali aquele tal horário para ela pedir uma carona e o cara ser realmente ali bom e levar ela para o hospital. Mas tinha outro detalhe, que além de esperar carona na estrada, existia duas pontes até o caminho, né? Que uma se chamava Ponte do 15 e Ponte do 10. Essas pontes na época, elas não eram de concreto, era de madeira, então não passava perfeitamente o carro. O que minha mãe teve que fazer? Descer do carro, pegar uma canoa, entrar na canoa, atravessar, né, o rio ali, para chegar do outro lado, até esperar outra carona para a gente chegar no hospital. Então, assim, até esse trajeto, meu amigo, Você vai falando, não sei se as pessoas estão tendo essa percepção como eu vou vendo isso como um filme, né? É por isso que uma vez que eu falei contigo, eu falei, amigo, essa história dá um filme com toda certeza, porque eu estou visualizando uma criança de 12 anos, grávida, quase para parir, tendo todo esse trabalho, esse trajeto, é bem. Eu vou visualizando enquanto você vai falando. sim, sim. E minha mãe teve que entrar numa canoa, atravessar o rio para chegar do outro lado e pegar outra carona, porque a ponte ainda e, e era de madeira, então era muito perigoso, arriscado o carro passar, né? Então ela tinha que descer até certo ponto, pegar a canoa, atravessar para chegar até o outro lado para esperar outra carona. Então, ou seja, como você falou, a gente está falando de uma criança, né? A gente não está falando de uma pessoa experiente, né? Então, eu acho que desde o do meu nascimento, Deus tinha um propósito, né? Deus tinha algo realmente muito, muito especial para eu viver aqui na Terra e eu estou vivendo, na verdade, hoje, né? Então, eu vejo que quando, quando ela teve esse trajeto todo, né? Dela ir, dela ir para o trabalho, por dentro do mato, né? Ali desviava de espinho, né? E pra, tipo, ela não entendendo nada. Poxa, querendo, caraca, quando nascer eu tenho que ter pelo menos um leite para dar para eles, eu tenho que ter pelo menos, sei lá, uma roupinha, né? E eu acho que ela, de tantas coisas que ela ouviu, de tantas afrontas, rejeição, e ela ter que resistir tudo isso, cara, com um corpo de criança, né? Com a mentalidade de criança. E eu louvo a Deus, primeiramente por Deus e pela coragem dela, né? Sim. Por dizer não a tantas coisas, né? Por resistir a tantas coisas até esse nascimento. Porque a lógica era para tudo dar errado. Até no trajeto para o hospital, teve que pegar a carona, teve que ir andando para a estrada 3 quilômetros. Foi 3 quilômetros, não é perto.
Pô, teve que ali esperar o horário certo que o carro passava. A ponte não era perto, não era perto do interior para a cidade, não era perto, né? Acho que dava 20 quilômetros. E ela chegar na ponte, descer, pegar uma canoa, atravessar do outro lado para esperar outra carona para botar no carro para chegar até o hospital. Então, seja, não tem como isso não ser milagre. Não tem como isso não ser algo realmente divino que vem de Deus. É um milagre, E é um milagre enorme e eu agradeço muito a Deus e também pela sua mãe por ter suportado tudo, porque imagina se ela aceita o aborto, seja o que for, você não estaria aqui, a gente não estaria impactando centenas de vidas, a gente não estaria. A sua história é uma história gigante, a gente vai chegar lá, tudo que você viveu, mas acho que você viveu de milagre em milagre, né? E até o momento que chegou do nascimento, que foi mais um impacto. E quando chega no nascimento, ao invés de nascer uma criança, tinham duas. Como que foi isso? então, e só voltando mais um detalhe, minha Uhum. mãe ela ficava só calada, porque ela meio que não podia falar a verdade. Sim. Ela só chorava, ela só ficava ali passando, né, tudo isso que ela viveu, ela ficava calada e não podia realmente ali falar realmente o que tinha acontecido, né? Expor realmente a verdade naquele momento. Então, ela meio que teve que assumir a culpa que ela que quis. Tipo, eu que quis fazer isso, entendeu? Então, assim, até isso ela teve que realmente passar, né? De assumir a culpa que foi ela que quis o ato, foi ela que quis realmente ter essa situação, mas ela resistiu tudo isso. E quando a gente chegou realmente no hospital, minha mãe praticamente chegou fraca, né? Por muitas dores, pelo trajeto. Ela chegou muito fraca e quando ela foi já ser atendida, eu fui o primeiro a sair, né? Eu fui o primeiro. E eu sou o maior também, eu sou maior que o meu irmão um pouco. E fala que quando nós nascemos, a gente. Hoje, se eu chegar a me emocionar aqui, é porque realmente eu vivi isso. Hoje eu posso dar o melhor para minha filha. Hoje eu posso dar um presente assim, elas às vezes, pô, papai, você pode me abençoar com isso? E hoje eu posso olhar para ela e falar, pô, filha, agora eu posso. E quando minhas filhas nasceu, poxa, tinha a toalhinha delas, eu mandei fazer a toalhinha com o nome, eu mandei fazer, cara, comprei as roupinhas todas, sabe? E no meu nascimento, eu tive que pegar panos emprestados para me enrolar e que minha mãe ela não teve essa oportunidade de, sabe, de me dar um nascimento onde, poxa, eu poderia ter a minha roupinha ali com o meu nome. Então, assim, hoje eu olhando para minhas filhas, eu vejo assim, o tanto que Deus foi bom, o tanto que o Senhor foi misericordioso, tanto que Deus foi tremendo, sabe? E continua sendo. E quando eu saí, o médico olhou, calma, 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 que tem mais um. Né? E ali teve que ter mais um processo de parto, mais um processo de. Minha mãe já estava sem força, já não tinha mais força para nada, e quando descobri que tinha mais um, teve que outro processo, e teve que tirar meu irmão. E quando saiu meu irmão, ela praticamente
né, ali sem realmente condições nenhuma física. Acho que não tinha mais situações ali para realmente ela resistir. E ela chegou no hospital com nós, né, nós dois na barriga, nós três, na verdade, sem força alguma, sem realmente ter uma inteligência ali do que estava se passando. Para ela, eu acho que foi um sonho, sei lá, algo que aconteceu, ela não estava entendendo nada. E ela conta que pegaram uns panos emprestados e nos enrolou e deixou ali. E minha avó queria dar os dois, né? Só que o meu irmão, ele ficou com a minha família biológica e eu fui para outra família, eu fui separado, né, deles. Então, a sua mãe, entendendo que não tinha condição, tinha que escolher um, e foi quando ela ficou com seu irmão. E na verdade, quem escolheu foi o meu avô biológico, né? Meu avô, porque pela minha mãe ela não tinha condição nenhuma de nos criar, né? Eu acho que nem se passava pela cabeça dela dela saber o que estava acontecendo. Então, acho que naquele momento ali, eu acho que ela aceitava tudo, ó, pode levar os dois, né? Ela não sabia praticamente da situação toda que estava envolvendo tudo isso. E quando eu minha família adotiva foi buscar eu no hospital, depois daí a gente não se viu mais. E eu louvo a Deus, cara, pela vida dessa minha família adotiva, porque através da minha história tem um projeto, o Esporte Recife, em 2015, criou um projeto Torcedor Adote uma Criança, que foi através da minha história. Hum. E eu, Leandro, eu pude visitar algumas creches, onde ficava criança ali esperando receber uma família, para receber um pai, para receber uma mãe. Eu lembro que um dia eu fui lá visitar e eles, pô, cara, o Marlone do esporte, pô. E, e algo me marcou muito, porque quando eu cheguei naquela casa ali, que eu vi as crianças, eu pude ver no olhar delas, eu falei, cara, eu poderia estar aqui. Eu poderia estar esperando até hoje uma família, um laço familiar, sabe? Eu poderia estar até hoje esperando um pai, esperando uma mãe, né? E por eu não ter que ser jogado fora, sabe, cara? Então, assim, quando eu cheguei naquela creche, naquele local que os meninos estavam esperando, eu me vi neles. Eu pude me enxergar neles. Eles ficaram tão felizes quando eu cheguei. Não era porque eu era o jogador, não era isso. Mas era pelo simples fato, eu acho que criou uma expectativa neles que eu ia levar um deles para morar comigo, né? Que eu ia adotar alguém. Eu lembro que eu comecei a brincar de bola com eles lá, a gente brincou de Lego, essas coisas. E eu falei algo, senti de falar algo pro um. E esse menino até chegou. Na época saiu até uma reportagem no Sport TV, né? Que ele conseguiu uma família, esse menino. E através desse projeto, dessa ação do clube, algumas crianças conseguiram família, né? Conseguiram laços familiares. Eu lembro que uma coisa que me marcou bastante foi que eu olhei no olhar de uma criança e eu me vendo nela, eu falei, eu te amo. E aquela criança nunca tinha ouvido aquilo, sabe? E eu pude ver a carência delas, eu pude ver, tipo assim, a necessidade que era como se elas fossem abandonadas, sabe? É como se elas estavam querendo um laço familiar. E eu louvo a Deus por essa família que me deu todo apoio, que me deu todo o amor, que me deu todo o carinho, que me criou de uma forma tão especial. E o homem que eu me tornei hoje é graças a essa família também.
que é meu pai Jaldo, minha mãe Eunice, né, a Márcia, a Antônia, o Carlos e a Elisângela, o José. E foi onde eu fui recebido de uma forma tão amorosa e tão especial, né? Por essa família, onde eles me abraçaram, me amaram, porque eu poderia, e eu até hoje, quando eu faço algumas visitas, né? Algumas coisas, eu sempre gosto, eu sempre olho e eu me vejo, me vejo ali que eu poderia estar ali, eu poderia estar realmente no lugar daquelas crianças. E, e aí, assim, irmão, eu vejo que até o meu nascimento, até tudo que eu vivi, tudo que minha mãe viveu, como eu te falei, essa história é uma história muito profunda, se você for realmente mergulhar nela. Eu sei, por eu ser, né, por eu ir para outra família, eu sei algumas coisas por alto, não tão profundo, né? A minha mãe, sem dúvida, ela tem muito detalhe. Ela fala, pô, se eu for contar cada detalhe, eu acho que a gente vai escrever livros e livros do que eu Isso, passei, isso, do que... isso aí também é um ponto interessante, viu? Porque a partir desse momento do seu nascimento, você é, se separou da sua mãe biológica, né? E viveu anos sem. Você me contou isso na época, eu fiquei muito marcado com o que você falou de como foi o reencontro, como aconteceu todas as coisas. Isso. Porque você passou muita coisa durante esse tempo e a sua adolescência também teve coisas muito fortes, muito fortes. Se você quiser compartilhar. Sim, aí fui para essa família e depois daí eu perdi o contato, enfim, com a minha mãe, porque agora eu estava em outra família e eu não sabia. Depois de um tempo, acho que uns 7, 8 anos, essa minha família, né, adotiva me contou a real história. Ó, você aconteceu isso, você tem um irmão. Isso gerou muita expectativa de mim. Eu falei, pô, tem um irmão gêmeo, mas cadê ele? Né, tipo, só que não tinha essa tecnologia de hoje, internet para ver foto, mandar foto. Antigamente era aquela máquina que você revelava, você guardava em casa. Só que eu não tinha contato nenhum, né? Minha mãe saiu desse interior do Tocantins e foi para o Piauí, né? Quando ela completou 18 anos, ela falou: "Ah, cara, eu vou sair daqui, vou para o Piauí". Depois foi meus avós, foi todo mundo e foi o Marlon também. Tanto que no papel, no papel o Marlon é irmão da minha mãe, porque a minha avó que registrou ele como mãe, né? Com meus avós. Então no papel ele é irmão da minha mãe. Caramba! Porque minha mãe ela não tinha, cara, condição nenhuma de realmente ali dar esse Entendi. suporte. E um detalhe, o meu nome é Marlone e o do meu irmão é Marlon. Isso não foi combinado, sabe, Ale? Isso não foi algo assim, ah, ó, eu vou botar o nome dele de Marlon e vocês botam ele do Marlon. Não foi combinado. Até porque eu fui para outra família e ele seguiu também para minha outra família biológica no Piauí. E esse nome Uau! eu creio que foi permitido mesmo por Deus, Marlon e Marlone, né? Não Uau, foi essa eu não algo, sabia. não foi algo assim combinado, né? Tipo ali. Então assim, até nisso Deus teve o cuidado, né? Impressionante. E, e quando eu fui para essa família, eu fiquei anos, né, sem ter contato, só sabia da história. Eu lembro que eu falava para os meus amigos, era pequeno, eu falava, ó, tem um irmão gêmeo. Eles, pô, para, cara, para de brincar, para de falar. Eu falei, cara, eu tenho um irmão gêmeo. Isso era muito, quando eu soube da história, era muito vivo dentro de mim, sabe? Eu sentia muito. Eu acho que eu e meu irmão, a gente tem essa ligação muito forte, né? Por termos vivido ali dentro da barriga, né? Uhum. Essa gestação toda, então a gente tem isso muito forte. E eu sentia isso muito forte, sabe? E até o encontro foi um milagre, né? A primeira vez que eu encontrei minha mãe biológica e a primeira vez que eu encontrei o meu irmão.
E como que Ele, foi isso? Com quantos anos que você estava? Como que foi esse encontro? Como que você então, descobriu, né? eu tinha 11 anos de idade na época, isso foi em 2004. E era Semana Santa, né? Então deu uma folga na escola e toda folga eu jogava bola, né, na rua ou nos campos das praças e tal. E eu tava na minha escola, né? O nome da escola é ESCA. Tava lá brincando, que a nossa brincadeira na rua era de taco, era de pique bandeirinha, era de bola, essas coisas. E a gente foi pra escola, juntamos uma galera. Falei, pô, vamos jogar uma bola, vamos brincar e tal. E na época a gente até jogou, tipo, 4 contra 4 golzinho, e era apostado um refrigerante, né? Beleza. Meu time ganhou e quem perdesse ia lá comprar o refrigerante no mercado, a gente ia ficar esperando na escola. E o mercado era lá no centro, não era tão perto, era um pouco distante. Meu amigo pegou a bicicleta, foi comprar o refrigerante. Quando ele voltou, ele falou uma. E na cidade, na época, eu acho que só tinha eu, Russinho, assim, e na época tinha 5 mil habitantes, sabe? Hoje minha cidade tem 17 mil habitantes, né? 17 entre 20 ali. E na época era pequeno ainda, tava em crescimento e tal. E só tinha eu, assim, de Russinho, assim, conhecido, que jogava bola nas escolinhas e tal. Pô, meu amigo foi no mercado, cara, comprar um refrigerante, ele passou em frente a um centro de van, né? A gente fala van, né? Tipo, transporte, né? Aham. Cara, ele pegou a bicicleta e eu falava pra esse cara todo dia, pô, cara, eu tenho um irmão gêmeo, cara, vocês não estão acreditando, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E eles, pô, cara, não tem, para. E ele voltou, ele nem trouxe o refrigerante, ele voltou desesperado. Falou, Marlon, cara, eu vi um cara muito igual tu, pô, acho que é teu irmão. Aí eu senti, cara, eu até arrepio porque eu senti, sabe? Sabe quando tu sente, cara, é verdade. E eu não quis saber. Eu fiz que nem Abraão, eu deixei tudo pra trás e fui embora. Peguei a bicicleta e tava em direção ao ponto de van, porque, pô, ali qualquer momento ele podia sair, eu não ver também ele nunca mais. Eu lembro que eu passei por um quartel e, pô, eu tinha que passar devagar porque os caras eram bem rígidos, não podia passar. E eu peguei a bicicleta, e eu passei com tudo, fiquei cego e eu virei a esquina, né? Pô, é mó perigoso a esquina, que você não vinha que se vinha carro, só que eu virei com tudo, não quis saber. Cara, nisso que eu virei a esquina, o carro onde eles estavam era tipo uma caminhonete onde carregava pessoas atrás, né? Uhum. E tinha gente, né? Tinha bastante gente, porque essa caminhonete ela ia passando entre os povoados, as cidades, ia deixando as pessoas, né? E era isso que minha mãe tava. Minha mãe, depois de anos, ela tava voltando de novo para onde tudo aconteceu, né? Para visitar a família e tal, e trouxe meu irmão. Só que assim, ela não veio com o intuito de me encontrar. Ela falou, pô, Uhum. eu não quero também, né, causar nenhum desgaste e tal, enfim. E quando essa caminhonete estava passando nesse quebra-mola, cara, o carro apagou. Quando o carro apagou, foi o tempo certo de eu chegar e encontrar ele pela primeira vez. E eu acenei assim, e é algo que é uma imagem muito forte dentro de mim. E, e eu acenei assim, bateram no carro, meu irmão desceu, fiquei assim, segundos olhando para o rosto dele. E minha mãe conta que eu chamei ela de mãe, de benção para ela. E ela fala que era tudo que ela queria ouvir, Uau. sabe? Era tudo que ela desejou. E nesse tempo, minha mãe sempre trabalhava de doméstica, né, nas casas. E toda família que ela pegava tinha dois meninos. Ela falou que era impressionante. Toda família que ela ia ser, né, convidada para trabalhar de doméstica na casa, sempre tinha dois meninos. E ela sempre falava: Meu Deus, aonde esses meninos estiverem, cuida deles como eu poderia cuidar, né? Cuida deles como eu poderia abraçar. E ela cuidava dessa família, desses meninos, como se fosse dela, né? Como se fosse nós ali. E nesse dia eu abracei meu irmão, a gente depois foi brincar de videogame, né? Foi ter nossos momentos de criança, aí andamos, foi uma atração na cidade esse dia, né? Todo mundo queria ver nós dois, todo mundo queria olhar pra gente assim,
né? Minha mãe também não ficou na cidade, ela foi pro interior, mas meu irmão ficou comigo, eu pedi para ele ficar. E a gente começou a brincar ali, começou a ter nossos momentos de infância, né? Porque até então a gente tinha perdido. E hoje, até hoje, tudo que, que eu e meu irmão perdemos na infância, quando a gente se encontra, a gente parece duas crianças, porque é como se a gente estivesse vivendo tudo o que a gente perdeu hoje, né? Então, assim, nós ficamos praticamente 18 anos sem se ver, Uhum. sem ter contato mesmo, né? Porque esse primeiro encontro foi muito rápido, né? Foi Uhum. 3 dias e depois ele teve que voltar de novo para o Piauí e depois daí a gente perdeu o contato de novo, não teve mais ligação nenhuma. Então esse encontro marcou muito a minha vida, marcou muito também a vida deles. E aí é onde entra o processo dessa nova família, onde eu fui abraçado, onde eu fui amado, onde eu fui, né, me deu todo o suporte familiar, todo o caráter que eu tenho hoje. E nessa família, meu pai, ele vivia muita política na cidade, sempre até hoje, ele sempre é um cara agregador, faz tudo pelas pessoas e tal. E minha mãe trabalhava vendendo coxinha, né? Minha mãe é adotiva, né? Vendendo coxinha na rodoviária. Então os ônibus vinham para ter o nosso sustento. Eu nunca passei fome nessa família, mas a gente sempre teve uma vida muito simples. Nada de luxo, né? Teve uma vida muito simples. E, e eu fui crescendo nessa família, fui crescendo, dando meus primeiros passos, recebendo todo o amor ali deles até hoje. Só que eu saí muito cedo de casa, né? Eu fui para o Vasco com meus 12 anos. Eu não tinha nenhum parente no 12. Rio, eu não tinha nenhum primo no Rio, não tinha ninguém. Eu simplesmente tive que ir atrás do meu sonho, né? Tive que deixar tudo para trás e ir atrás do meu sonho. E aí começa uma outra história bem forte, porque É, com 12 anos, você é uma criança, foi para o Rio se virar. e você conhece muito bem ali, em volta de Sim. São Januário, né? É, para contextualizar o pessoal, ali ao redor de São Januário, ali em São Cristóvão, é uma área bem pesada, bem perigosa. Bom, o estádio do Vasco é muito lindo, tá? Eu tenho que defender É meu clube linda. aqui. Mas a área ao redor ali é bem, bem, bem pesada. Tá? Só para contextualizar. E assim, essa minha mãe adotiva, ela veio de outro relacionamento com 4 filhos, foi o nome do que eu falei, e adotou mais um comigo, que foi o José e eu, né? E meu pai não tem nenhum filho, meu pai adotivo não tem nenhum filho com essa minha mãe adotiva. Já falando da família adotiva, que realmente que me deu todo o suporte. E, e assim, né, minha mãe, isso eu não tenho nenhum motivo assim de falar realmente do que aconteceu. Minha mãe, ela sempre trabalhando para fazer o melhor pelos filhos, por mim. Aí minhas irmãs cuidavam de mim. Quando não eram minhas irmãs, era minha própria mãe que às vezes chegava do trabalho. Mas como eu saí muito cedo de casa, eu tive que, cara, me virar só, sabe? Depois de tudo isso que eu vivi desde o meu nascimento, desde essa história toda, e agora vim para essa família e tendo que sair cedo de novo de casa. Sem dúvida, eu carregava muitas coisas dentro de mim, muitos traumas, porque no ventre eu recebi muitas palavras Uhum. de maldição. Então, querendo ou não, a gente hoje tendo um discernimento espiritual, a gente sabe que isso tem muito efeito.